Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live da presença. A nossa live de número 225, nesse domingo, dia 19 de dezembro de 2021. Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda a exaltação. Pai, muito obrigada, Paizinho. Obrigada por mais um dia de vida e saúde. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua bondade. Obrigada pela tua generosidade. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito muito, mas muito além de tudo aquilo que nós poderíamos pensar, sonhar ou imaginar. Pai, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nós estamos aqui, Pai. Nós não estamos buscando sucesso, nós não estamos buscando ouro, nós não estamos buscando prata, nós não estamos buscando bois, nós não estamos buscando cavalos, mas nós estamos buscando, Pai, a Tua doce, santa, preciosa e poderosa presença. É só a Tua presença que nós estamos buscando. Pai, a Tua presença nos basta. A tua presença nos preenche. A Tua presença nos completa. A Tua presença é o que nos faz permanecer de pé. A Tua presença é o que nos acorda diariamente. A Tua presença é o que nos dá vida e vida em abundância. Paizinho, muito, muito obrigada. Pai, eu quero mesmo nessa manhã te render honra, glória, louvor, adoração, exaltação e gratidão. Eu quero mesmo nessa manhã te pedir, Espírito Santo de Deus, lava, limpa, purifica e transforma o nosso coração. Pai, a Tua palavra diz que de tudo o que nós devemos guardar o nosso coração. Então, Pai, em nome de Jesus, limpa o nosso coraçãozinho, Pai. Tira toda a mágoa, toda a tristeza, toda a angústia, toda a amargura, toda a decepção, toda a frustração. Espírito Santo, tantas pessoas cheias de inveja, cheios de ódio, cheios de reclamação, de murmuração, de angústia, de dores na alma, Pai. Mas nós clamamos ao Senhor nesta manhã, Pai, como o Senhor tem falado comigo há muito tempo. Pai, quando eu tomo banho, quando eu escovo os dentes, quando eu lavo o rosto, eu consigo lavar o meu corpo por fora, Pai. Eu não consigo lavar o meu corpo por dentro. Eu não consigo lavar o meu coração. Eu não consigo lavar a minha alma. Eu não consigo lavar o meu espírito. Pai, só o Senhor tem poder para nos lavar, nos limpar e nos purificar. Então, Espírito Santo de Deus, nos lava mesmo. Nos lava, Pai, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Lava os nossos pensamentos ruins, os nossos pensamentos medíocres. Nos lava da dúvida, da incredulidade, da reclamação, da murmuração. Nos lava, Senhor. Lava os nossos olhos, Pai. A Tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Então, Pai, em nome de Jesus, lava os nossos olhos, nos dá visão espiritual, nos dá visão do céu, nos dá visão de reino, nos dá visão de Jesus Cristo. Lava os nossos ouvidos, Pai. São tantos barulhos no mundo, Paizinho. São tantas pessoas gritando. São tantas pessoas falando, Pai. Mas nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não queremos ouvir a voz do mundo. Nós não queremos ouvir a voz das pessoas. Nós queremos ser sensíveis para ouvir a Tua voz. Então, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ter sensibilidade espiritual. Nos ajuda, Espírito Santo, a termos sensibilidade espiritual. Pai, lava também a nossa boca, Senhor. Pai, a Tua palavra diz em Provérbios 18, 21, que na nossa boca, Paizinho, tem poder de vida e tem poder de morte. Pai, nos ajuda a ter uma boca que tem vida, que tem elogios, que tem cura, que tem abundância, que tem libertação.
Nos ajuda, Pai, a ter uma boca mansa, uma boca humilde, uma boca grata, uma boca, Senhor, que leve paz aonde quer que a gente pisar a planta dos nossos pés. Senhor, lava o nosso coração, Senhor. Lava o nosso coração da angústia, do medo, da dor, das frustrações, das decepções, das tempestades, da inveja. Pai, em nome de Jesus, Paizinho, nós necessitamos termos um coração limpo, porque a Tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor sonda os nossos corações. A Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração. Então, Pai, em nome de Jesus, vem nessa manhã do dia 19 de dezembro de 2021, agora são 5 horas e 19 minutos. Lava, Pai, o nosso coração. Lava, Senhor, dá uma faxina no nosso coração. Pai, eu quero mais uma vez, Senhor, te convidar. Sim, Paizinho, Tu és o nosso convidado de honra. Tu és, Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o príncipe da paz, a estrela da manhã, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade. Tu és, Senhor, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és o grande eu sou. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Paizinho, fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos limpa, nos transforma, nos purifica. Pai, a Tua palavra diz que aqui estão escondidos todos os segredos, todos os tesouros. E eu te peço, revela-te para cada um de nós, Pai. Revela-te para cada um de nós. Revela os teus segredos, revela o teu coração, revela os teus pensamentos, revela a tua vontade, revela os teus sonhos. Revela, Espírito Santo. Nós clamamos para que o Senhor venha se revelar para cada um de nós, porque nós queremos, Pai, ter mais intimidade, mais profundidade, nós queremos ter mais amizade, nós queremos sermos, Pai, termos mais comunhão com o Senhor. Pai, eu quero também nesse momento, Paizinho, mais um dia, mais uma vez, eu quero me render e me entregar diante do Teu altar, Papai. Ó Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, como Tua serva, como Tua filha. O Senhor sabe que de mim mesma eu não tenho nada para oferecer nessa live. Pai, o Senhor sabe o quanto que eu sou pecadora, o quanto que eu sou falha. Mas eu te peço, Pai, eu já te pedi perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. E eu te peço, Espírito Santo, que toda a minha carne venha ser lançada ao pó, que toda a minha carne venha diminuir, mas que o Teu Espírito Santo cresça, comande, guie, dirige, governe e lidere essa live. Pai, que não seja a minha mente, mas seja a Tua mente. Que não seja os meus ouvidos, mas seja os Teus ouvidos. Que não seja os meus olhos, mas seja os Teus olhos. Que não seja a minha boca, mas seja a Tua boca. Que não seja o meu coração, mas seja o Teu coração. E que não saia uma vírgula sequer, um tio, um ponto, que não venha totalmente do Senhor. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós sempre te daremos, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Pai, hoje é domingo e como eu amo dizer, Pai, hoje é dia de ressurreição. Ressurreição, Pai. Hoje é o dia que Maria acordou cedo e foi ao Teu encontro. E nós estamos aqui como Maria para Te encontrarmos, para Te tocarmos, para Te abraçarmos e para vivermos uma nova experiência com o Senhor. Pai, queremos o Teu novo. Queremos um domingo de ressurreição, de vida. Queremos um domingo de experiências com o Senhor. Queremos um domingo cheios e transbordantes da Tua presença, Abba. Ó Espírito Santo, derrama hoje nessa manhã uma porção dobrada de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de domínio próprio. Pai, ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. E eu sei que o Senhor pode visitar cada uma dessas pessoas nessa live de número 225.
O Senhor pode visitar cada uma dessas pessoas, Pai, de uma maneira única. O Senhor pode trazer respostas. O Senhor pode trazer aconchego. O Senhor pode trazer acalento. O Senhor pode segurar cada um que está aqui pelo colo. O Senhor pode, Pai, encostar. Nós podemos encostar a nossa cabeça no teu ombro, no teu colo. E nós podemos te abraçar. Assim como Maria correu para te abraçar, nós também queremos correr para te abraçar nesse domingo. Então, Pai, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai, prontos para te ouvir, prontos para sermos quebrantados, curados e transformados pelo Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da presença, a nossa live de número 225, frutificando no Espírito. Estamos na virtude da mansidão, na 8ª virtude. E eu quero desejar um ótimo dia para você, um ótimo domingo, cheio da presença do Abba. Bom dia, Francisca. Bom dia, Selminha. Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Carlinha Queiroz. Bom dia, Arlete. Bom dia, Tamires. Bom dia, Kelly. Bom dia, Vitória. Bom dia, Cibele Rocha. Bom dia, pastora Hilda. Bom dia, Évila. Bom dia, pois é, Évila, eu pensei nisso. A soma de 225 dá 9 e a soma de 270 também dá 9. E hoje é dia 19. Então, nós temos 3 vezes o número 9 nessa live novamente. Bom dia, Rosana. Bom dia, Simone. Bom dia, Nath. Bom dia, Kelly. Bom dia, Cibele Rocha. Ainda tem bom dia, Liduína, lindeza. Tudo bem, Liduína? Bom dia, Cris. Bom dia, Carlinha. Bom dia de A a Z, para eu não esquecer de ninguém. Bom dia de 0 a 100, para eu não esquecer de ninguém. Bom dia, Josenildo. Bom dia, Vilminha. Eita, hoje é dia de ressurreição, gente. Em nome de Jesus, glória a Deus. Oh, meu povo, olha só. Eu vou pedir para vocês compartilharem essa nossa live. Vou pedir para vocês clicarem nessa setinha. Bom dia, Cibele Roger, direto da Alemanha, lindeza. Tudo bem com você? Que alegria ter você aqui, Si. Vamos compartilhar a live, meu povo? Vocês podem me ajudar? Vocês podem me ajudar, por favor? Vamos compartilhar. É só clicar aqui no sininho, na setinha. E a gente pode compartilhar com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos conhecidos, com aqueles que não são tão conhecidos assim, sabe, meu povo? Mas a gente compartilha. Mesmo aqueles que não são tão conhecidos assim, a gente compartilha. Vamos lá. Nossa, a Valcilene faz tempo que eu não vejo aqui. A chefe Maria José também faz tempo que eu não vejo aqui. Cadê Gabriele? Gabriele, você tá por aí? Angélica Galdino, você tá por aí, minha amada? Cadê o Alexandre, que faz tempo que eu não vejo? Vamos lá, Suzana também, faz tempo que eu não vejo por aqui. A Alba também faz algum tempo já que eu não vejo aqui. Emanuele, você tá aí hoje, minha amada? Emanuele. Prontinho, já compartilhei com todo mundo. A mansidão gera transformação. Com certeza, Évila. Com certeza. A multidão gera... a multidão, meu Jesus, eu tô com a palavra... Eu tô tanto com a palavra multidão na minha cabeça, gente, que eu já ia falar multidão. Não, a multidão não gera transformação, gente. A mansidão gera transformação, e uma transformação linda, linda. Vamos lá. 225, vamos colocar o tema 225/270.
225/270. Mansidão gera ressurreição também. Com certeza a mansidão gera ressurreição, Selminha. Nossa, hoje vocês estão no espírito, hein, gente? A mansidão gera ressurreição. Vamos lá. O nosso tema de hoje, quase que vocês acertam, né? O nosso tema de hoje é as companhias que geram mansidão. As companhias que geram mansidão. Gente, verdade, Vitória, antes da gente começar, antes da gente entrar aqui na palavra, eu vou pedir para que você que está nos assistindo pelo canal do YouTube. Primeiro eu quero te agradecer por você estar no canal do YouTube, por você nos prestigiar, por você assistir a nossa live. Muito obrigada, que Deus abençoe abundantemente, poderosamente, grandiosamente. Uau! Olha só, gente, abundantemente, grandiosamente e poderosamente a sua vida. Se eu quero te pedir um favor, se você ainda não é inscrito no canal, você pode nos ajudar se inscrevendo no canal. É só você clicar nesse botãozinho aí, tá? Nesse botãozinho que tá escrito em vermelho, inscrever-se. E você clica, você se inscreve. Você também pode clicar no sininho das notificações. Você pode deixar o seu comentário, você pode deixar o seu like, o seu joinha. Aproveita, faz isso agora para você não esquecer. E você também pode compartilhar. Pega o link dessa live e você manda para todo mundo, tá bom? Quero mandar um beijo muito especial, um cheiro e um abraço bem apertado para você que nos escuta através do podcast. Gente, eu tô tão feliz com o nosso podcast. Olha só, a gente tá na Deezer, na Spotify, na Google, na Amazon e na Apple Podcasts. Se você jogar lá podcast da presença com Patrícia Pimentel, você vai ter acesso às nossas lives, a live da presença. E nós estamos em mais de 100 países através do podcast. Então escute, ó, P de presença, P de podcast. Então escute as nossas lives da presença também através do podcast, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai começar a nossa live com um versículo que Deus tem ministrado muito ao meu coração nos últimos dias. E antes de eu falar esse versículo para vocês, que com certeza vocês já conhecem, eu creio que vocês já conhecem esse versículo, eu quero primeiro te levar a uma reflexão. Quais têm sido de fato e de verdade as suas companhias? Quais têm sido, de fato e de verdade, as suas companhias? Você tem andado com companhias que são mansas? Ou você tem andado com companhias que são agressivas, que são grossas, que são rebeldes, que são desobedientes, que são murmuradoras, que são ingratas, que são orgulhosas, arrogantes? Quais são os tipos de companhias que você tem andado? Quais são os tipos de pessoas que você tem andado? E mais profundo ainda, qual é o tipo de companhia que você tem sido? Porque é muito fácil a gente falar das companhias das companhias externas, do outro. Mas e quando é pra gente analisar a nossa companhia? Se você parar para pensar hoje assim, qual o tipo de companhia eu sou? Eu sou uma companhia mansa? Eu sou uma companhia pacífica? Eu sou uma companhia que leva paz? Eu sou uma companhia concordata? Eu sou uma companhia que onde eu passo, eu levo a paz de Jesus? Ou onde eu passo, eu levo briga, eu levo contenda, eu levo problema, eu levo discussão? Gente, como o Espírito Santo tem me moído. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, meu povo. Eu vim pra Bahia. Ficar com a minha família no mês da mansidão. Segura essa, Brasil.
Segura essa, Brasil. Então pensa numa pessoa que está sendo esmagada. Pensa numa pessoa que Deus está assim, ó, pá, pá, colocando todas as minhas deformações na minha cara, explícita, para dizer assim, filha, preciso te trabalhar nisso, preciso te trabalhar nisso, preciso te trabalhar nisso, preciso te trabalhar naquilo. Estou sendo provada para ser aprovada, em nome de Jesus, gente. Tem dias que eu venço, tem dias que eu não venço, mas eu permaneço firme no propósito, tá? Então, assim, qual é o tipo de companhia que você é, que você tem sido? Você conviveria com você mesmo? Você é o tipo de companhia que você conviveria com você mesmo? Ou você é um tipo de companhia insuportável? Qual é o tipo de companhia que você é? E eu quero começar, gente, essa live de hoje pedindo para você meditar, mas para você meditar profundamente. Não é só para você anotar, não. É para você anotar, para você gravar, para você meditar, para você estudar, para você refletir no que está escrito em 1 Coríntios 15:33. 1 Coríntios 15:33, que diz o seguinte: não vos enganeis. Ou em algumas outras versões que diz: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que significa a palavra engano? Engano é quando a gente pensa que algo que é de mentira seja de verdade. Engano é quando a gente acha que algo é de verdade, sendo que na verdade aquilo é de mentira. Então, assim, quem é o pai do engano? O pai do engano é Satanás. O pai do engano é o Lúcifer. Ele enganou no céu uma terça parte dos anjos. Ele enganou na terra Eva e ele continua ao nosso derredor, tentando nos manipular, tentando nos tragar, tentando nos fazer cair, tentando trazer morte para a nossa vida, porque ele é tentador e ele é enganador. Ele é enganador. Então, não se deixe enganar, meu amado. As más companhias corrompem os bons costumes. Sabe aquele ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és? Sabe aquele outro ditado que diz assim: quem se mistura com porcos, farelo come? Vocês conhecem? Então, assim, é 1 Coríntios 15:33, tá, Liliane? 1 Coríntios 15:33. Então, olha só, nós precisamos entender que as más companhias nos influenciam. Nos influenciam muito e não é pouco. Você sabia que hoje, presta atenção, hoje uma das profissões mais bem pagas do mundo, chama-se as famosas influencers. Você tem influencers hoje que têm vida de princesas. Você tem influencers hoje que ganha mais do que qualquer médico, do que qualquer engenheiro, que ganha mais do que qualquer outra, mais do que empresários. Você tem influencers hoje que ganha mais do que empresários, porque são pessoas. Tem influencers que sozinhas faturam mais do que uma empresa com 100 funcionários. Presta bem atenção. Tem influencers que faturam hoje mais do que uma empresa com 100 funcionários. Por quê? Porque existe algo chamado o poder da influência. Existe hoje algo chamado o poder da influência. Sempre existiu, na verdade. O poder da influência sempre existiu. Só que hoje as pessoas exploram mais o poder da influência através da internet, através das redes sociais, entendeu? Então, assim, quem aqui nunca foi tentado? Quem nunca foi tentado por ver uma influencer ou uma blogueira
postando uma roupa, uma bolsa ou um corte de cabelo e você foi tentada a fazer aquilo porque aquela influencer tá usando. Gente, tem influencers que se ela postar uma blusa, no outro dia acabou a blusa em todas as lojas. Acabou a blusa em todas as lojas. Tem influencers que se usar um sapato, uma bota, seja lá o que for, que ela colocar no pé, no dia seguinte esgota todas as botas do estoque. Porque são pessoas que têm o quê? Têm o poder de influenciar. E o que é o poder de influenciar? É exatamente o que está escrito em 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Do mesmo jeito que as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias ajudam a você a ter bons costumes. Isso é muito profundo. Faça uma análise se você é uma pessoa agressiva. Se você é uma pessoa agressiva, tá? Faça uma análise hoje de quem são as pessoas que você convive. Porque dificilmente, se você é agressivo, você convive com pessoas calmas. Provavelmente, se você é agressivo, seu pai era agressivo, ou a sua mãe era agressivo, ou a sua avó era agressivo, ou as pessoas ao seu redor eram agressiva. E aí, o que acontece? Muitas vezes você viveu num mundo de agressividade. E, consequentemente, você se tornou uma pessoa agressiva. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O poder, o sangue de Jesus é suficiente para quebrar toda a influência maligna, toda a genética maligna. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho o gênio do meu pai. Eu tenho o gênio da minha mãe. Sim, a parte genética existe, gente. Só que quem é que cria? Quem é que nos cria? Quem é o nosso Criador? É Deus. Ele tem poder para transformar o nosso gênio. Ele tem poder para transformar o nosso sangue. Ele tem poder para transformar as nossas companhias. Jesus, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Eis que o que era velho se passou e tudo se fez novo. O que era velho se passou e tudo se fez novo. Até quando eu e você vamos usar a muleta, a desculpa de que eu sou assim porque meu pai era assim? Eu tenho esse gênio difícil, esse gênio agressivo porque meu pai era agressivo. Ei, essa mentira de Satanás vai cair por terra hoje na minha vida e na sua vida. Não importa se seu pai era agressivo, se a sua mãe era agressivo, se o seu tio era agressivo, se o seu avô era grosso, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é guiada, você é direcionada, você é liderada, você é governada pelo Espírito Santo de Deus. E contra o poder de Deus nada pode resistir. Nada pode resistir ao poder de Deus, ao poder do Espírito Santo, porque Ele nos deu poder para pisarmos em serpentes e escorpiões. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores nas regiões celestiais. Então, ei, olha bem para mim. Olha bem para mim. Até quando eu e você vamos nos contar a mentira, o engano de que nós somos assim por causa disso, daquilo e daquilo outro? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes de ser filho do seu pai e da sua mãe aqui na terra, você primeiro é filho de Deus. E lá em Gênesis fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É isso mesmo, Selminha. Nós precisamos ser influências do céu. Nós precisamos ser influenciadas pelo céu. Nós precisamos ser influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser influenciados pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelas blogueiras, pelas influências, por Satanás, nem pelo mundo. Nós precisamos ser influenciadas por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Quem é o seu principal influenciador? Até quando você vai usar a influência do seu pai agressivo? A influência do gênio da sua mãe? Até quando você vai permitir que isso seja verdade, que isso tenha poder sobre a sua vida?
Está na hora de você quebrar as potestades, de você quebrar os domínios, de você quebrar as iniquidades, de você quebrar, de você colocar a mão no seu umbigo e de você dizer: antes de ser filho do meu pai e da minha mãe, eu sou filha de Deus. Ei, aqui na terra você pode ter a genética, você pode ter o sangue do seu pai e da sua mãe, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos uma nova aliança, a aliança do sangue do Cordeiro. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você faz parte da aliança eterna. Não é sobre a aliança terrena. Não é sobre a aliança genética. Não é sobre você ter uma aliança de sangue com seu pai e a sua mãe. Mas é sobre você ter uma aliança de sangue com Jesus Cristo. É sobre você ter uma genética divina. É isso mesmo, seu minha. E você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você até pode ter as características físicas do seu pai e da sua mãe aqui na terra. Mas lembre-se que antes de ter as características do seu pai e da sua mãe aqui da terra, você tem as características do reino, você tem as características do seu pai eterno, você tem as características dele, você foi feito à imagem e semelhança dele. Então o nosso caráter tem que ser igual ao caráter de Deus, os nossos pensamentos igual aos pensamentos de Deus, a nossa visão igual à visão de Deus, o nosso gênio igual ao gênio de Deus. Até quando nós vamos aceitar ter o caráter das pessoas da terra? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Tá amarrada em nome de Jesus. O espírito da Gabriela na sua vida, eu repreendo hoje pelo poder do nome de Jesus. Ei, olha bem pra mim. Você não é a imagem e semelhança do seu pai. Você não é a imagem e semelhança da sua mãe. Você não é a imagem e semelhança do seu avô. Você não é a imagem e semelhança daquele que você foi criado. Você é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Você é a imagem e semelhança do seu pai. Então para de acreditar nas mentiras de Satanás. Para de querer copiar a grosseria, a estupidez, a arrogância, o orgulho, a prepotência do seu pai ou da sua mãe. Como Deus tem falado comigo esses dias, gente. Se você ficar convivendo com pessoas que são grossas, você vai ser grosso. A Bíblia diz lá em Salmos 1, não vos assentei à roda dos escarnecedores. O que são escarnecedores, gente? O que são escarnecedores? Só um. Não vos assentei à roda dos escarnecedores. Por que você fica jantando, almoçando, convivendo com pessoas que têm um gênio que é a cópia de Lúcifer? Ao invés de você ser a imagem e semelhança de Jesus, você convive com pessoas que muitas vezes são a imagem e semelhança do Lúcifer. Pessoas fofoqueiras, pessoas manipuladoras, pessoas agressivas, pessoas grossas, pessoas estúpidas, pessoas que você pode dizer assim, imita o cavalo agora, imita o cavalo, porque, não, imita o passarinho, porque o cavalo você imitou perfeitamente. Então agora imita o passarinho. Já viu esse ditado? Imita o passarinho porque o cavalo você imitou perfeitamente? E agora, vamos mais profundo. Vamos mais profundo. Vamos continuar em Marcos capítulo 5, versículos a partir do 35. Marcos, capítulo 5, a partir do 35. A gente vai continuar lendo a história de ontem. Mas ontem a gente falou da mulher certa. Onde a gente falou da mulher do fluxo de sangue, onde a gente falou da fé da mulher do fluxo de sangue. Mas hoje a gente vai falar nesse... Olha como a palavra de Deus é linda. Olha como a palavra de Deus é linda. Agora a gente vai falar de um outro tema, mas que cabe perfeitamente essa história. Presta bem atenção em Marcos 5, Marcos capítulo 5, versículo 35, que diz o seguinte: enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha
chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, tá? Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. E deu uma notícia. Olha qual foi a notícia. Sua filha morreu. Sua filha morreu, disseram eles. Agora presta atenção. Eles não disseram só que a filha tinha morrido. Não. Porque a pessoa, quando é negativa, não basta ela dar notícia ruim. Ela ainda precisa dar a opinião dela. Essas pessoas que chegaram, além delas trazerem uma notícia ruim, elas ainda deram a opinião delas. Sabe aquelas pessoas que você não pede opinião, mas a pessoa ama dar a opinião dela sem você pedir? Gente, em nome de Jesus, dê a sua opinião quando for pedida. Não seja sem noção, sem. Tem gente que perde o senso do ridículo. Gente, tem gente que fica dando opinião na minha vida que às vezes eu me pergunto por dentro, tá? Porque eu tô aprendendo a ser mansa. Eu pergunto assim, quem perguntou, gente? Eu perguntei por acaso? Não, porque a minha vontade era de falar assim, por acaso eu te perguntei a sua opinião? Não, né? Então se limita a te dar a sua opinião quando eu pedir. Mas eu tenho aprendido a ser mansa. E eu não posso ser grossa, né? Então eu penso, mas não falo. Porque nem tudo que a gente pensa, a gente tem que falar. A gente tem que aprender, muitas vezes, a repreender as coisas quando vem no nosso pensamento. Não basta a pessoa dar uma notícia péssima, que é a notícia da morte. Ainda os abençoados, para não dizer o contrário, tinham que o quê? Que dar a sua opinião. Então ele diz assim, ó. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Quem perguntou isso para essas pessoas, gente? Mas elas deram a opinião delas. Isso aqui é o quê? Satanás tentando minar a nossa fé. Preste atenção nas opiniões das pessoas, quando na maioria das vezes a opinião delas não vem disfarçada de opinião ou disfarçada de que estão se preocupando com a gente, quando na verdade aquela opinião não passa mais do que o quê? Uma armadilha de Satanás para minar a nossa fé, para destruir a nossa fé. Para fazer com que a gente desista, para fazer com que a gente não creia, para fazer com que a gente duvide do milagre, para que a gente ache que acabou, que não tem mais jeito. Olha só, gente, nesse momento que eles falam assim, ó, não precisa mais incomodar o mestre. Sabe o que eles disseram? Sabe o que eles quiseram dizer? É o seguinte, acabou. Ele não tem mais o que fazer. Sua filha morreu. Sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Vambora. Disfarçado de que eu estou preocupado, de que eu quero o seu bem, de que eu estou tentando te poupar. Disfarçado, porque a Bíblia diz que Satanás vem disfarçado de anjo de luz. Satanás vem disfarçado de anjo de luz. Ei, por isso que nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Para quê? Para a gente saber quando é Satanás falando e quando são as pessoas falando. Porque aqui, gente, é o próprio Satanás falando. Não precisa incomodar o mestre. Aí o 36 é lindo, gente. O versículo 36, que tem a soma de 3 com 6, que é 9. O versículo 36 diz o seguinte: não fazendo caso do que eles disseram. Gente, Jesus é top demais. Jesus é top dos top das galáxias. Jesus é o ser mais top que existe. É Jesus. Jesus faz o quê? Ignora. Então, meu povo, se Jesus ignora, a gente também pode ignorar. Jesus ignora o que eles disseram. Mas Jesus toma o quê? Uma atitude. Jesus toma uma atitude. Jesus ignorou o que eles disseram, mas Jesus tomou uma atitude. Você pensou a mesma coisa, essa é a minha? Gente, Jesus é top das galáxias demais, gente. Olha só. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse. Mas presta atenção. Jesus não disse para qualquer um. Jesus não disse para todos. Jesus disse para Jairo.
Jesus disse para Jairo. Jesus não perdeu tempo, presta atenção. Jesus não perdeu tempo corrigindo eles, falando. Jesus não chegou assim e falou assim: o que é isso? Vocês estão querendo desanimar o meu servo? Não, pode parar. Saiam daqui em nome de Jesus. Sai fora, cai fora, sai. Não. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus simplesmente falou: eu vou falar com Jairo, porque Jairo que é a pessoa certa para eu falar. Jesus vai em direção a Jairo e Jesus fala o quê? Não tenha medo. Tão somente creia. O próprio Jesus que viu que Jairo naquele momento recebeu uma palavra vinda direto do inferno, direto do Lúcifer. Satanás não perdeu tempo, Jesus não perdeu tempo com Lúcifer. Jesus foi direto em Jairo, seu servo, seu seguidor, aquele que veio procurar ajuda, aquele que queria estar próximo de Jesus, aquele que confiava em Jesus. Jesus chegou para Jairo e disse: não temas, tão somente creia. Olha bem para mim, olha bem nos meus olhos. Talvez você tenha tantas pessoas na sua vida que te desmotivam, que te colocam para baixo, que diz que você não vai dar certo, que você não vai conseguir, que diz que o ano já acabou, que diz que 2021 já era, que hoje já são dia 19, que não tem mais o que fazer, que agora só o ano que vem, que o seu marido não tem mais jeito, que seu filho não tem mais jeito, que a sua vida profissional não tem mais jeito, que você é uma não faz falta, que você nasceu de uma família pobre, que você não é suficiente. Quantas coisas você pode estar escutando que Deus não vai fazer na sua vida, que Deus faz na vida de todo mundo, menos na sua, que você já tentou por tantos anos, você vai na igreja, você faz voto, você é dizimista, você é ofertante, nada tem acontecido na sua vida. Jesus olha para mim e para você nessa manhã, Jesus olha para mim nessa manhã e diz: ei, não temas, tão somente creia. Não importa se já morreu, não importa se está morto, não importa nem se tiver 4 dias enterrado, porque para Jesus até a morte tem jeito. Hoje é dia de ressurreição. Então Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Então para Jesus, para Jesus a morte não é um fim. Presta atenção, para Jesus, a morte é só o começo. Para Jesus, a morte é só o começo. Para Jesus, a morte é só o começo. Talvez você tá achando que porque você foi abandonada, que porque você foi desprezada, você acha que a sua vida sentimental tá morta, que acabou. Talvez porque você está desempregada, talvez porque você foi mandada embora, você acha que a sua vida profissional acabou. Talvez porque o teu marido te traiu, você acha que a sua vida sentimental acabou. Talvez porque o teu filho está nas drogas, ou o teu filho está no vício do álcool, você acha que a tua vida acabou. Minha amada, olha bem para mim. O nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. Olha bem para mim. O nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. Se ele ressuscita mortos, o que mais ele não pode ressuscitar na minha vida e na sua vida? O que é a sua vida profissional, se Deus é aquele que ressuscita mortos? O que é a sua vida sentimental, se Deus é aquele que ressuscita mortos? Ele é a ressurreição. Ele é a própria ressurreição. Ele ressuscitou no 3º dia. O poder da ressurreição é dele. Para Jesus, nem a morte é o fim. Nem a morte é o fim. Mas sabe o que eu percebo, gente? Muitas vezes a gente vive com companhias que são tão incrédulas, que tem tanta falta de fé, que a gente fica sem fé igual a eles. Gente, presta atenção.
A gente muitas vezes fica sem mansidão por causa das companhias. A gente fica muitas vezes sem alegria por causa das companhias. E a gente fica sem fé por causa das companhias. Se você convive com pessoas que são fervorosas na fé, pessoas que são do manto, pessoas que são do manto mesmo, você vai ser do manto. Agora, se você convive com pessoas que são uma tartaruga, que são lento na fé, você vai ser que nem essas pessoas. Deus tem falado comigo todos os dias sobre fé, gente. Você tem convivido com pessoas com fé ou sem fé? Se você convive com pessoas sem fé, lembre-se de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está convivendo com pessoas sem fé, você não está agradando a Deus. E se você está convivendo com pessoas sem fé, você está cada dia se tornando uma pessoa mais e mais sem fé. Jesus é a companhia perfeita. Jesus é a influência perfeita. Se você não tem boas companhias para andar, ande na companhia de Jesus. Ande na companhia da Bíblia. Faça da Bíblia a sua melhor companhia. Faça da Bíblia a sua melhor companhia. Porque aqui é a boca do próprio Jesus falando. É a boca do próprio Deus falando. Faça da Bíblia a sua melhor companhia. Ao invés de você ficar perdendo tempo com gente que não tem fé, com gente que do gênio ruim, com gente do gênio agressivo, com gente que não te leva a nada e nem a lugar nenhum. Porque tem gente que não nos leva nem a nada e nem a lugar nenhum. Faça da Bíblia a sua companhia. Porque a Bíblia é a espada do Espírito. A Bíblia é a espada do Espírito, é a espada que vivifica a nossa vida, que vivifica a nossa fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Continue lendo. Se você não tem um melhor amigo, faça da Bíblia seu melhor amigo. Se você não tem uma melhor amiga, faça da Bíblia sua melhor amiga. Se você não tem um melhor amigo, uma melhor amiga, faça do Espírito Santo o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Continua lendo comigo. Jesus disse no 36, não tema, tão somente creia. No 37, ele nos dá uma outra lição sobre companhias. No 37, olha o que Jesus faz. Jesus é o máximo. Jesus é o melhor. Jesus é o melhor, gente. Jesus, sabe aquele ditado que Jesus é aquele que mata a cobra e mostra o pau? É esse, Jesus é esse, gente. Mata a cobra, que é Satanás, e ainda mostra o pau. É Jesus. Olha o que está escrito no versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ei, se Jesus seleciona, por que eu e você não selecionamos? Né, Paty? Uma coisa, a gente muitas vezes confunde seleção com acepção. Nós não podemos fazer acepção, mas nós podemos fazer seleção. Nós podemos escolher as pessoas que nós vamos caminhar, porque Jesus escolhia quem que ele queria caminhar. Jesus tinha 12 discípulos, 12, mas ele selecionou quem? Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago no barquinho, Pedro, João e Tiago no Monte da Transfiguração, Pedro, João e Tiago para lá, Pedro, João e Tiago para cá, Pedro e João e Tiago eram o quê? Os best friends de Jesus. Nós não podemos fazer acepção, mas nós podemos fazer seleção. Você tem feito as seleções corretas? Gente, sabe o que Deus está me lembrando aqui agora? Quando a gente vai na feira, comprar maçã, por exemplo, você pega todas as maçãs podres e coloca na sua sacola e traz para casa? Não, eu não sei você. Mas eu sou chata para escolher maçã ou para escolher fruta, para escolher tomate, para escolher batata. Você pega a batata podre que tá lá no mercado e traz para sua casa? Não. Você faz o quê? Você olha
olha, seleciona, vira de um lado, vira pro outro, vê se não tá podre, vê se não tá machucada. Pra quê? Pra você trazer a maçã boa. E ainda tem vezes que você chega em casa e você percebe que tinha uma coisinha lá estragada que você não viu, você fica pé da vida. Agora, por quê que quando é uma maçã, você olha se tá podre ou não e você não olha as companhias podres que você tá na sua vida? Fala, Deus. Por que você não olha as companhias, as más companhias podres que te levam pro vício do cigarro, que te levam pro vício da bebida, que te levam pro vício da prostituição, que te levam pro vício da masturbação, que te levam pro vício da fofoca? Porque você já percebeu que tem gente que a especialidade dela é falar mal da vida dos outros? Você já percebeu que tem gente que a especialidade dela é ser agressiva e falar mal da vida dos outros? Comece a selecionar como Jesus as pessoas que você leva para dentro do seu quarto, para dentro da sua casa, para dentro do seu ambiente. Porque, gente, como Deus falou comigo nesse texto ontem. Como Deus falou comigo nesse texto, olha só. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Aí você continua lá no verso 38 que diz o seguinte: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Eita Deus! Fala, Senhor. Presta atenção. É exatamente, Selminha, ou Arlete. Quantas vezes a gente escolhe uma maçã, ela tá perfeita por fora, mas quando você vai abrir para comer, ela tá podre por dentro. E você tem que o quê? Você tem que jogar a maçã fora. Porque você não vai comer maçã podre para fazer mal pro seu estômago. Tem pessoas que vão ter aparência de perfeita, mas quando estiver perto de você, você vai perceber a podridão no interior da pessoa. Tem gente que vai parecer perfeito, vai parecer bonito, mas por dentro vai estar completamente podre e você vai ter que o quê? Você vai ter que se afastar. Quem são as maçãs que são bonitas por fora, podre por dentro, que você tá vendo e que você não abriu mão ainda? Você já viu? Quando a gente está perto, a gente vê. Quais são as maçãs podres que você precisa abrir mão na sua vida? Para que a sua vida flua, para que o seu processo flua. Exatamente, isso é minha. Parecer não é ser. Parecer não é ser. As palavras mentem, as atitudes não. Não olhe somente as palavras, olhe as atitudes. Porque as palavras mentem, mas as atitudes falam a verdade. Anota isso aí. As palavras mentem, mas as atitudes falam a verdade. Presta atenção, o versículo 38 diz o seguinte: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Gente, presta bem para mim, olha bem para mim. Jesus não muda por causa do choro. Jesus não muda por causa do alvoroço. Não. Sabe o que muda? A sua fé. Sabe o que move Jesus? O que move Jesus não são choros, gritos e alvoroço, não. O que move Jesus é a fé. O que moveu Jesus na multidão foi a fé. O que moveu Jesus com a filha de Jairo foi a fé. Olha isso. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando e se lamentando em alta voz. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Talvez você tenha chorado demais. Talvez você tenha gritado demais. Talvez você tenha se alvoroçado demais e nada disso tem mudado a sua situação. Sabe por quê? Porque choro não vai mudar a sua situação. Grito não vai mudar a sua situação. O que vai mudar a sua situação é a sua fé. O que vai mover o coração de Jesus é a sua fé. Não é o seu choro, não é o seu grito. A Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho de um caroço de mostarda, nós falaríamos para esse monte: sete daqui
e vai para colar. O que move Jesus é uma palavra de 2 letras. Uma palavra com tão poucas letras, gente. Só se tornou uma palavra porque tem 2. Porque se fosse uma só, seria uma letra, não seria uma palavra. Uma palavra com 2 letras. F, E. E um acento para chamar atenção, né? Uma palavra com 2 letras que é suficiente para mover Jesus. A gente não precisa de muito para mover Jesus. A gente não precisa de grandes sacrifícios. A gente não precisa de grandes coisas. A gente só precisa de fé. É só de fé que a gente precisa para mover o coração de Jesus, para fazer sair virtude de Jesus, para que Jesus libere poder, virtude. A gente só precisa de fé. Meu nome é Fé, meu sobrenome é Jesus, né, Patrícia? Se o meu nome for Fé, o sobrenome de Jesus vai ser poderoso na minha vida, gente. E aí, se você vê o versículo 39, diz, então, entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? Jesus é lindo, gente. Jesus é lindo. Jesus, olha, eu fico imaginando, gente, a cara de deboche de Jesus. Eu fico visualizando a cara de deboche de Jesus. Que Jesus entrou e disse, por que todo esse alvoroço? Por que todo esse lamento? Acho que Jesus deve ter pensado, né? Ô povo de pouca fé. Ô povinho de pouca fé. Aí ele diz, pra que todo esse alvoroço? Pra que toda essa gritaria? Pra que todo esse lamento? A criança não está morta, ela dorme. Porque o que pra gente é o fim, a morte pra Deus é só um sono. Você vai ver em alguns versículos da Bíblia que fala que a morte é o sono. Olha só, ela não está morta, ela apenas dorme. Versículo 40. Olha só, mas todos começaram a rir de Jesus. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ai, gente. Porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Olha só. Muitos vão rir da minha fé e da sua fé. Presta atenção. Muitos vão rir da minha fé e da sua fé. Você já passou por isso? Das pessoas rirem da sua fé? Porque eu já. Várias vezes. Várias vezes as pessoas já riram da minha fé, já riram da live, já riram desse propósito. Quantas pessoas já debocharam, já tiraram sarro e já riram da minha cara? Quantas pessoas já tiraram sarro e já riram da sua cara? Agora presta atenção. Presta atenção qual foi a atitude de Jesus. Muitas vezes as pessoas estão rindo da nossa cara e a gente está deixando. Muitas vezes as pessoas estão rindo da nossa cara e a gente está deixando. Mas Jesus nos deixa uma grande lição nesse versículo. Jesus nos deixa uma grande lição nesse versículo. Olha o que diz. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Ei, o que eu e você estamos fazendo quando as pessoas riem da nossa fé? Eu vou voltar no Salmo 1. Não vos assentei à roda dos escarnecedores, nem dos zombadores. Aqueles que riem são aqueles que zombam. Qual foi a atitude de Jesus? Jesus manda que eles saiam. Jesus ordena que eles saiam. Jesus manda eles saírem. Porque Jesus viu que todos eles estavam o quê? Possuídos de espíritos malignos, de demônios. Porque para rir da fé, para rir do próprio Jesus, só podia ser o quê? Só podia ser gente endemoniada, né, gente? Jesus dá uma ordem. Saiam todos. Jesus não deixou ninguém entrar. Somente a mãe, o pai
e os discípulos. E aqui fala de novo das companhias. Quais são as companhias que você está permitindo na sua vida? Sabe, gente, sabe uma coisa que me deixa revoltada atualmente? É que muitas vezes tem pessoas que Deus, o próprio Deus, tá arrancando da nossa vida e a gente insiste em estar perto dessas pessoas. A gente insiste em falar com essas pessoas. As pessoas riem, as pessoas zombam, as pessoas diminuem, as pessoas tiram chacota da nossa cara e a gente ainda fica o quê? A gente ainda fica implorando a presença dessas pessoas. Quantas vezes tem pessoas na minha vida e na sua vida que a gente já deveria ter mandado, zarpar tempos e a gente não fez ainda. A gente não teve um posicionamento, a gente não teve autoridade como Jesus teve. A autoridade de dizer, saiam todos. Sai fora, caiam fora daqui. Jesus teve autoridade, posicionamento de dizer, ei, aqui vocês não são bem-vindos. Saiam fora. Se for para rir, se for para atrapalhar, aqui não é o seu lugar. Olha, até rimou. Se for para rir e atrapalhar, aqui não é o seu lugar. Parte. Vaza da minha vida, vaza daqui. Tem pessoas, tem companhias na nossa vida que Jesus já nos deu sinais faz tempo. Que são pessoas que a gente tem que tomar um posicionamento de não querer estar mais perto. Mas o que a gente faz? A gente insiste em estar junto. A gente insiste em estar junto. A pessoa nos diminui. Parece que a gente é presa emocionalmente a essas pessoas. Mas eu quero repreender toda dependência emocional no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tá repreendido toda dependência emocional. Porque tem pessoas que dão risada, que tiram chacota, que zombam na nossa cara, que diminuem a nossa fé e a gente ainda faz questão de estar junto. Isso chama-se dependência emocional. Isso chama-se uma doença emocional. Mas hoje é dia desse espírito maligno de dependência emocional cair fora da nossa vida. Nós precisamos nos posicionar e termos o exemplo de Jesus. Jesus não deixou pessoas que tiravam sarro da fé dele. Jesus não deixou pessoas que tiravam chacota da cara dele. Jesus não deixou pessoas que duvidavam do pai dele, daquilo que o pai dele era capaz de fazer. Jesus não continuou ao lado dessas pessoas. Por que eu e você vamos continuar? Por que eu e você estamos continuando? Acorda, ô tu que dormes. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Tá na hora da gente acordar. Tá na hora da gente se posicionar. Tá na hora da gente saber as companhias certas que a gente tem que viver. Tá na hora da gente estar com as companhias que são amorosas, que são mansas, que são humildes, que são alegres, companhias que têm fé, pessoas que são da família de Deus, aqueles que são amigos de Deus. Não aqueles que nos atrapalham, que nos pisam, que nos põem para baixo. Pessoas que nos impulsionam, pessoas que nos fazem ser pessoas melhores. O Espírito Santo já tá falando com você aí. Todo mundo que você tem que selecionar da sua vida, tá? Aí o versículo 40 diz o seguinte, 41. O versículo 41 diz o seguinte: tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. O 42. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Uau! Uau! Olha só, presta atenção. Primeiro Jesus selecionou. Entrou apenas com aqueles que eram da mesma fé. Entrou apenas com aqueles que confiavam, que acreditavam que o milagre era possível. Se você ler aqui, você vai ver que nesse mesmo capítulo tem 2 vezes a palavra ordenou. No versículo 40 tem ordenou que eles saíssem. E no versículo 41 tem que ele ordenou a menina que se levantasse.
Jesus ordenou 2 vezes. Jesus ordenou primeiro que os incrédulos saíssem e depois ele ordenou que a menina se levantasse. Jesus dava ordem. Jesus dava ordem. Jesus tinha posicionamento, autoridade. Jesus colocava ordem aonde quer que ele chegava. E aí o que ele fez? Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônicos. 43. E ele deu ordens. Terceira ordem. Presta atenção. São 3 ordens. Eu quero que você coloque essas 3 ordens na sua vida. A primeira ordem, a ordem de mandar embora quem tira sarro da sua fé. A segunda ordem é de fazer aquilo que está morto reviver. A segunda ordem foi a de fazer aquilo que estava morto levantar. Presta atenção em nome de Jesus. A primeira ordem que ele deu foi para que as pessoas que não acreditassem fossem embora. Mas o milagre só acontece se ficar os que crerem. Se aqueles que não crerem ficar, o milagre não acontece. Ei, olha bem para mim, Deus está falando. Tem milagres que para acontecer na sua vida vão ter que pessoas que vão ter que primeiro sair. Oh, aleluia! Lembra lá de Abraão e Ló? Abraão só pôde viver a promessa que Deus tinha para ele depois que ele se separou de Ló. Abraão só pôde viver a promessa depois que ele se separou de Ló. Jesus só pôde operar o milagre aqui depois de que as pessoas que não tinham fé saíram. Talvez você está aqui nessa manhã buscando uma resposta. Uma resposta de Deus. Deus, por que o milagre na minha vida não acontece? Por que acontece na vida de todo mundo e na minha não acontece? Jesus diz para você quem são as pessoas negativas, sem fé, que estão na sua vida, que precisam sair para que a minha promessa se cumpra, para que o meu milagre se cumpra. Antes do milagre acontecer, primeira ordem que ele deu foi que todas as pessoas que não acreditassem saíssem. A primeira ordem que ele deu foi para que as pessoas que tiravam sarro, que debochavam, que não acreditassem nele, o quê? Vazassem. A segunda ordem, depois que as pessoas que não criam saiu, ele deu uma segunda ordem. Levanta. Levanta. Tá na hora de você dar uma ordem para aquilo que está morto na sua vida e dizer, ei, levanta. Levanta, eu lhe ordeno. Levante-se. E imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Agora vem a terceira ordem, a segunda ordem que você precisa dar é daquilo que está morto se levantar. O que está morto na sua vida? Sua vida sentimental? Sua vida espiritual? Sua vida profissional? Sua vida emocional? Qual é a área da sua vida que está morta que você precisa dar uma ordem hoje? Levanta e anda. Levanta e anda, porque aqueles urubus que ficavam aqui querendo se aproveitar da carniça, essa já saiu. Agora levanta e anda, tá na hora de andar, tá na hora de caminhar, tá na hora de se movimentar. Levanta e anda. E a terceira ordem que Deus deu, tá no versículo 43. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Ei, a terceira ordem é, para de contar da sua vida para os outros. Para de contar milagres que as pessoas não merecem ouvir. Para de contar da sua vida para as más companhias. Para de contar da sua vida para quem não merece ouvir, para quem não deve ouvir. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo a profundidade dessa palavra? Ele dá uma ordem para que não conte nada para ninguém. E a segunda ordem é para que dê alguma coisa para a menina comer. A primeira ordem é: tirem da vida de vocês as más companhias, aqueles que tiram sarro, aqueles que tiram chacota, aqueles que não acreditam na sua fé, aqueles que são zombadores. Tirem essas pessoas da vida de vocês. Dê uma ordem para que essas pessoas saiam. Essa posição tem que ser sua. Aqui não está dizendo que as pessoas saíram por livre e espontânea vontade. Não fique achando que o zombador, que o escarnecedor, que aquele que tira sarro de você vai sair por livre e espontânea vontade. Vai não. Porque tem gente que é descompreendido.
Tem gente que perdeu o senso do ridículo. Tem gente que é inconveniente. Tem gente que é descompreendido, inconveniente, que não tem bom senso. Então, não fique esperando as pessoas saírem. A atitude foi de Jesus. A atitude foi de Jesus. Bom dia, Valzinha, princesa da minha vida, te amo. Valzinha, já tá voltando pra Floripa, Val? Então assim, presta atenção. Foi Jesus que tomou a posição. Sou eu e você que temos que tomar a posição. A gente não tem que esperar as pessoas saírem, não. Tem coisas que a gente fica querendo que Deus faça, mas não é Deus que vai fazer, não. É eu e você. Tem coisas que a gente fica achando que é Deus que vai fazer, mas tem ordem que é a gente que tem que dar. Você vê que tem aquele versículo que fala que nós vamos esmagar, que Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés? A Bíblia fala assim, ó, Deus vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. É debaixo dos seus pés. É você que tem que dar ordem a Satanás. É você que tem que dar ordem para que ele se retire. É você que tem que dar ordem para os zombadores, para os escarnecedores, para aqueles que não acreditam na sua fé, para aqueles que tiram sarro de você, para aqueles que não acreditam em você. Dê uma ordem. Ei, vaza. Vaza. Sai fora. Tchau, bye bye. Bye bye. É você que tem que dizer, vai tarde. Cai fora da minha vida, demônio. Cai fora da minha vida, escarnecedor. Cai fora da minha vida, zombador. Peça para Deus te libertar emocionalmente das pessoas que te machucam. Porque eu tenho um exemplo, gente. Eu tenho uma amiga. Que ela tem uma pessoa na vida dela que esmaga ela o tempo todo. Mas que vira e mexe, ela vive correndo atrás dessa pessoa. Vira e mexe, ela vive correndo atrás dessa pessoa. Até quando você vai correr atrás das pessoas que tem que estar longe de você? Ao invés de você correr para longe, você corre para perto. Tem pessoas que você tem que correr para longe e não para perto. Jesus deu uma ordem para que todos aqueles zombadores saíssem para depois fazer o milagre. Segunda ordem, ele mandou que aquilo que estava morto se levantasse. E a terceira ordem, ele disse, não conte nada para ninguém. Tem bênçãos que a gente está perdendo por causa da nossa língua. Tem bênçãos que a gente está perdendo porque a gente está contando para quem não deveria contar. Guarde, que nem o louvor do Leandro Borges. Tem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. Para de ficar contando os milagres, as bênçãos, as coisas que Jesus te dá. Tem coisas que é para você viver só você e Deus. Gente, tem coisas que eu vivo que eu não conto aqui na live, não. Não conto, sabe por quê? Porque primeiro que o povo ia tirar sarro, segundo que o povo ia achar que eu sou louca, e terceiro porque tem pessoas que nem merecem ouvir aquilo que eu tenho com Deus. É exatamente, partiu a mil e ninguém me viu. Para de ficar contando os seus maiores sonhos para os outros. É por isso que as pessoas muitas vezes tiram sarro de você, porque você está contando para as pessoas erradas. É lindo, gente, é lindo ver que Jesus tinha acabado de fazer um milagre extraordinário. Jesus tinha ressuscitado aquela menina de 12 anos chamada Talitha Cumi. Jesus tinha acabado de ressuscitar Talitha. E mesmo assim, qual foi a ordem que ele deu? Não conte nada para ninguém. Não conte nada. Ele deu uma ordem expressa. Não conte nada para ninguém. Ei, tem ressurreições que vão acontecer na sua vida que você não tem que contar para ninguém. Oh, aleluia! Presta atenção. Deus vai ressuscitar coisas na sua vida que já estavam mortas, mas que não é para você contar, é para você viver, é para você desfrutar. Aleluia! Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí da sua casa espiritualmente? Eu posso ouvir um glória a Deus da sua casa? Tem milagres, tem ressurreição que Deus vai fazer ainda esse ano na sua vida que não vai ser para você contar para ninguém. É para você viver a ressurreição. É para você viver. Maria viu a ressurreição e contou, porque Jesus mandou ela contar. Jesus falou assim, vá lá e conte para os discípulos, tá? Maria viveu a ressurreição de Jesus e ela contou para os discípulos. Por que ela contou? Porque Jesus mandou ela contar. Mas aqui no caso de Jairo, da Talitha Cumi, ele também fez a ressurreição, mas ele disse para não contar.
Então tem ressurreições que você vai contar e tem ressurreição que você vai viver. Você não vai contar nada para ninguém. Você vai simplesmente desfrutar daquilo que Deus ressuscitou na sua vida. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Você não vai contar, você tem que estar sensível à voz de Deus. Você precisa estar sensível à voz de Deus para ter o discernimento de quando que é para contar e de quando não é para contar. Na dúvida, pergunte para Deus. Na dúvida, pergunte para Deus. A segunda ordem, Girene, levante. Tá aqui, ó, primeira ordem, que todos saíssem. Segunda ordem, levante-se. Terceira ordem, não conta para ninguém. Vou repetir para vocês. Primeira ordem, que para todos sair, todos que estavam zombando saíssem. Segunda ordem, levanta. A segunda ordem foi a ressurreição. Girlene, a segunda ordem foi a ressurreição. E a terceira ordem foi, não conta para ninguém. Não conte para ninguém. Amém? Louvado seja Deus. Olha só, que você possa meditar nessa palavra. Que o Espírito Santo possa trazer para você aquilo que eu não trouxe. Se tinha alguma coisa que eu não falei para você, que Ele traga. Que essa palavra venha ruminar no seu coração. Que Deus venha trazer mais e mais e mais revelações para você através dessa palavra. Mas que você saia daqui na certeza de que as companhias, tem companhias que geram mansidão e tem companhias que geram morte, destruição. Tem companhias que geram ressurreição e tem companhias que geram morte. Amém? Vamos orar? Vamos tirar um print? Hoje eu quero passar aquele louvor, aquele louvor famosíssimo da Aline Barro, que fala ressuscita os meus sonhos. Como é o nome daquele louvor, gente? É Ressurreição? Aquele louvor da Aline Barros, que fala para Deus ressuscitar os nossos sonhos. Quem lembra do nome daquele louvor da Aline Barros aí? Você ressuscita-me. Como que é o nome daquele louvor da Aline Barros? Deixa eu pesquisar aqui. Gente, deu um branco na minha memória. Deu um branco. Ressuscita-me. É isso? É isso mesmo. Ressuscita-me da Aline Barros, porque eu creio. Eu creio de todo o meu coração que Deus vai... Gente, hoje é domingo. Domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou a filha. Presta atenção, gente. Ai, meu Deus. Olha só. Hoje é domingo. Domingo é dia de ressurreição. Hoje a gente tem 3 vezes o número 9 na nossa live. 225 a soma da 9. 270 da 9. E dia 19 também tem o 9. E a gente meditou na palavra que fala da ressurreição da Talitha Kumi. Então eu creio que não existe coincidência no mundo espiritual, existe Jesuscidência. Eu creio que Deus vai ressuscitar muitas coisas na nossa vida ainda este ano. Escute esse louvor, medite nesse louvor, creia nesse louvor, creia nessa palavra, creia no poder de ressurreição de Deus e viva a ressurreição dele ainda nesse ano. Gente, vocês acreditam que eu sonhei com ovo de Páscoa? Vocês acreditam que eu sonhei essa noite com ovo de Páscoa? Páscoa é o quê? Ressurreição. Páscoa é ressurreição. Eu sonhei essa noite com ovo de Páscoa. Então Deus confirmou nos meus sonhos que vai haver ressurreição na nossa vida ainda esse ano. Ainda esse ano. Então creia nessa palavra, creia de todo o seu coração nessa palavra, que você vai viver ressurreição ainda esse ano, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eita, gente, que ontem e hoje eu ultrapassei todos os limites de tempo aqui. Amém, glória a Deus. Eu tô deixando o Espírito Santo fluir. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa transformação. Eu quero te agradecer, Pai, porque
tantos segredos, tantos tesouros o Senhor derramou sobre as nossas vidas hoje. Pai, eu tô igual aquele povo que estava atônico com a ressurreição, Pai. Mas eu estou atônita, Pai, de ver o teu mover tão sobrenatural nessas lives, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós aceitamos pessoas que zombaram da nossa cara. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que nós nos assentamos à mesa do escarnecedor. Eu quero te pedir perdão pelas vezes, Pai, que nós fomos dependentes emocionalmente das pessoas. Eu quero te pedir perdão, Pai, pelas vezes que nós ficamos com más companhias, mesmo sabendo que essas más companhias estavam corrompendo os nossos bons costumes. Eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós permitimos que Satanás nos enganasse. Mas Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Pai, que todo espírito enganador, que todo espírito maligno de Lúcifer, Pai, que enganou uma terça parte dos anjos no céu, Pai, que todo espírito de enganação caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Pai, abre os nossos olhos espirituais, nos dá visão espiritual, nos dá discernimento, Pai. Não permita mais que sejamos enganados, não permita mais, Pai, que sejamos dependentes emocionalmente, mas, Pai, em nome de Jesus, é o nome que tem poder sobre todo nome, que nós damos uma ordem a Satanás: cata tua trouxa, todo espírito de engano, todo espírito de mentira, todo espírito de dependência emocional, todo espírito maligno, Pai, que estava sobre as nossas vidas, cai por terra pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós não aceitamos mais espírito de enganação, espírito de dependência emocional, não. Acabou. Nós damos uma ordem hoje, ordem divina, nós damos uma ordem do céu. A tua palavra diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar em escorpiões e serpentes, e nós hoje, nessa manhã, pisamos na cabeça de Satanás, porque nós vamos viver a ressurreição que o Senhor tem pra gente. Pai, nos perdoa pelas vezes também, Pai, que nós nos acomodamos com a morte, que nós não damos ordem e nos falamos levanta e anda. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que a nossa fé foi fraca, que a nossa fé foi limitada. Nos perdoa pelas vezes que a gente teve dúvida, que a gente foi incrédulo. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que a gente saiu contando aquilo que não deveria contar. Nos perdoa, Espírito Santo, pelas vezes que nós abrimos a nossa boca, que nós produzimos morte e que nós contamos coisas que o Senhor não nos autorizou a contar. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a tua presença, clamamos o teu agir, clamamos a tua misericórdia, clamamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos ajudar a colocar ordem divina na nossa vida, para que a gente, Pai, para que a gente possa, Pai, copiar Jesus, para que a gente possa imitar Jesus, para que a gente possa dar ordem para quem precisa sair da nossa vida sair, para que a gente possa dar ordem para aquilo que está morto se levantar, e para que a gente possa dar ordem, Pai, à nossa boca, para que ela não conte aquilo que não tenha que contar. Pai, coloca a ordem divina na nossa vida, coloca sabedoria, entendimento, discernimento, visão do alto, visão do céu, visão do reino, uma mentalidade segundo a tua mentalidade, Pai. Revela cada vez mais a verdade da tua palavra, porque a tua palavra diz, Pai, conhecereis a verdade vos libertará, e nós seremos livres em Cristo Jesus. Pai, é o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Meu povo, um beijo bem grande. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que vocês sejam assim, cheios e transbordantes da presença de Deus. Que seja um domingo de grande ressurreição na sua vida, ou de grandes ressurreição. Tem pessoas aqui que vai viver mais de uma ressurreição. Você vai viver ressurreição em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, tá bom? Até amanhã, às 5h09, se Deus assim nos permitir. Um cheiro, amo vocês. Tchau, tchau.